Olá pessoal, meu nome é Ricardo Campos. Eu sou o Rafael. Nós estamos com esse primeiro vídeo inaugurando a nova playlist do nosso canal, que tem por objetivo fazer uma análise dos filmes por um ângulo e ponto de vista cristão, procurando mostrar aqueles filmes que têm valores cristãos, mas que não são necessariamente feitos para serem cristãos ou católicos ou de qualquer denominação. Como João Paulo II sempre dizia, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo e precisamos saber aproveitar as coisas boas que o mundo nos oferece. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o filme Hacksaw Ridge, que foi lançado aqui no Brasil como Até o Último Homem, mas quando eu não sei falar inglês eu falo pro Rafa falar. É um filme do Mel Gibson, que está indicado a alguns Oscars, vai concorrer a alguns Oscars de 2017, que é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de um soldado que foi para a guerra e decidido a não matar ninguém e a não usar nenhuma arma. Então esse filme é uma história bem particular, é uma história real, onde eles pegaram testemunhos das pessoas que viveram nessa época, que conviveram com esse personagem, que é o soldado Desmond Doss, e eles retrataram de forma muito fiel como foi a invasão, o ataque dos americanos a uma serra lá no Japão que se chamava Hacksaw. Então, a primeira parte do filme é marcada pelo momento em que ele entra no exército. Bom, antes dele entrar no exército até, conta um pouco da história dele, e a história do pai dele, da família dele, que já tem toda essa ligação com a guerra e com a violência, uma família bastante marcada por isso. E aí mostra esse momento em que ele decide se alistar para defender o seu país, nesse contexto de guerra, sabendo que a guerra envolvia a morte, a guerra envolvia a violência, e sabendo já das convicções próprias dele de que ele não gostava disso, que ele não estava determinado a tirar uma vida, pelo contrário, ele estava decidido a não tirar vidas. E durante esse momento de alistamento, de treinamento dele para a guerra, ele se depara com várias contradições, quer dizer, ele querendo não pegar em armas numa situação de guerra. Então as pessoas acham isso extremamente diferente, estranho, consideram até que ele é meio louco, e o chefe, o capitão do batalhão, não quer que ele participe da guerra, das batalhas com ele, exatamente porque colocaria em risco os outros soldados, já que teria um soldado ali que não ia poder dar retaguarda, Então, quer dizer, tem uma série de conflitos étnicos que ele tem que viver, tem todo um drama que envolve a família, que envolve a namorada dele, enfim, que acaba colocando ele em xeque, e se questionando e questionando a Deus. Poxa Deus, eu estou tentando viver isso de uma forma tão verdadeira, de uma forma tão fiel, mas está sendo muito difícil, Então mostra essa batalha dele. Essa primeira parte do filme mostra esse conflito, e a segunda parte, conflito de fato, quando ele vai para a guerra, que tem cenas de guerra extremamente fortes, extremamente pesadas. Durante as cenas de batalha você fica com aquela sensação, meu Deus, eu quero que isso acabe logo, não aguento mais. E isso foi uma coisa que Mel Gibson conseguiu passar de uma forma muito legal, de mostrar a guerra, mas não exaltando a violência, não banalizando a violência, mas mostrando que a violência é ruim, que a violência é causa de destruição. Mostrando esse horror da guerra, principalmente durante nas cenas do Desmond Doss. Ele mostra muito bem a grandiosidade do que o Desmond fez, porque você... mesmo naquele momento, ele ainda não pegou uma arma. O Mel Gibson fala numa das entrevistas dele que ele tinha como intuito nesse filme, mostrar, incentivar nas pessoas o ódio à guerra, mas compaixão com o soldado. E ele mostra isso muito bem no filme. Eu acho que até ele mostra realmente o horror da guerra, mas você tem compaixão por todos os soldados dele. Até o pai do Desmond Doss, que é um sujeito que ele tem problemas com bebida, ele atacava a mãe do Desmond, e normalmente é um personagem que você deveria sentir ódio dele, sentir raiva dele, e mesmo assim você não sente, você tem uma certa compaixão dele, porque ele na verdade foi um personagem, ele lutou na Primeira Guerra e foi muito ferido, sofreu muitos traumas por causa disso. Eu acho que é um filme que ele exalta as virtudes e a nossa decisão de viver as virtudes de forma incondicional, quer dizer, até o fim. E é um filme bastante inspirador, nesse sentido de tipo, mano, não desiste daquilo que você acredita, você realmente tem essa fé, essa convicção de que isso é certo, do que aquilo que a igreja ensina é certo, do que aquilo que o evangelho ensina vai te trazer a felicidade. Não desista disso porque as pessoas todas estão fazendo o contrário, ou porque todo mundo fala que isso não tem nada a ver, que isso é antigo, isso é muito tradicionalismo. Você realmente acredita nisso, tem a sua fé, não abra mão dela. Eu acho que Desmond Doss, ele viveu no concreto aquilo que a gente vive no dia a dia, e ele viveu arriscando a vida dele mesmo, porque não foi somente contra aquilo que as pessoas diziam, mas contra aquilo que era fisicamente real, Quer dizer, se eu não pegasse numa arma, alguém poderia vir me matar e eu não teria como me defender, É isso que ele vive nessa guerra. E nem por isso ele desiste, apesar de estar num ambiente completamente avesso a tudo que é paz, a tudo que é vida, ele consegue levar esse pouco dessa vida, dessa esperança para aquelas pessoas e para aqueles soldados que estavam naquela batalha com ele, e com certeza para as famílias daqueles soldados que devem ser muito gratos a ele. É importante lembrar de como Deus dá força para ele, porque ele foi realmente contra tudo isso, principalmente desde o começo ele sofreu muito logo no acampamento, o pessoal achava que ele era covarde, não sei o que
não via as reais convicções dele. E uma cena muito forte, né, é quando ele tá lá em cima sozinho na zona de guerra, né, quando deu um cessar de fogo, e ele começa a resgatar os soldados feridos. Ele é um fato histórico, né, ele resgatou sozinho, sem desarmados, resgatou 75 homens, salvou a vida deles. Ele carregou esses 75 homens, levou até a beira de um precipício e desceu eles com as cordas. E a cada momento que ele fazia isso, ele só caía, às vezes descansava um pouco e falava: Senhor, me ajude a pegar mais um. E cada vez que deixava: Senhor, me ajude a pegar mais um. E você vê que realmente é um milagre aquilo que você vê, é um milagre testemunhado, porque um homem super magrinho daquele conseguiu levar 75 homens, carregar às vezes eles no ombro, homens um dobro do peso dele, e descer naquela corda. Fez isso 75 vezes por vários dias. Você vê como realmente nesses momentos difíceis, quando está tudo contra a gente, se a gente permanece fiel com essa força de vontade, ainda querendo fazer aquilo que é a vontade de Deus, com todas as nossas convicções, Deus sempre dá a força pra gente, sempre faz aquilo ser possível. É interessante ver também que ao longo do filme o Desmond acaba convencendo as pessoas de que aquilo que ele acreditava era real, né? Que não era só uma invenção, ele não era louco, ele era uma pessoa normal que tinha convicções. Não é só isso, porque no começo tinha muito preconceito com ele, no momento do acampamento, do treinamento, mas depois que ele fez todos esses atos de heroísmo, permaneceu fiel nas convicções dele até o fim, as pessoas viram que realmente ele era um homem decidido e que, poxa, se alguém decide dar a vida e arriscar a vida por essas convicções, é porque é algo que vale a pena, é algo que tem um fundo de verdade, tem algum fundamento, não é só alguma coisa que veio da cabeça de um doido, né? Então ele transformou aquilo que era um cara visto como covarde, como aquele que fugia da guerra, aquele que não tinha coragem, num homem de fato corajoso, de convicções, que era muito mais corajoso que até muitos dos que estavam lá, né? Mesmo sem nunca ter colocado a mão numa arma, sem nunca ter tirado uma vida. Então que a gente tenha realmente essa inspiração no Desmond, né, no nosso dia a dia, da gente arriscar realmente a nossa, às vezes, nossa reputação, a nossa imagem diante dos nossos amigos, da nossa família, seja lá de quem for, e de colocar realmente as nossas convicções, a nossa fé em Deus acima de outras coisas como a nossa imagem, o nosso orgulho, a nossa soberba, e de mostrar que não, todas essas minhas convicções, elas são verdadeiras e eu acredito nelas profundamente. Eu acho também uma coisa muito legal que mostra tanto as atitudes dele. Ele nunca foi em nenhum momento, de certa forma, esse pregador que sai por aí pregando as convicções dele. Ele simplesmente vivia a fé dele, vivia essa convicção de uma forma completamente aberta, que todo mundo sabia disso, da fé dele, por que ele tinha essas convicções, mas mesmo assim não ficava querendo pregar em cima de todo mundo, mudar todo mundo. Ele simplesmente viveu a fé dele nele, procurando, acima de tudo, converter ele mesmo. E com essa atitude, com esse fervor que ele teve, ele, mesmo antes dele salvar esses 75 homens, você percebe que a patrulha dele, a equipe dele, né, já estava mudando, realmente sendo mudada pelo testemunho dele, pela vida dele. Eu acho que em várias análises que eu vi sobre esse filme, eles falavam, todos eram pessoas que não eram religiosas, alguns eram meio ateus, uma coisa assim, e mesmo assim eles falavam: se você está meio preocupado que vai ser um filme super religioso, não sei o que, não se preocupe, vá nesse filme que eles não é uma coisa super pregação, assim, é algo que realmente você vê as dificuldades que Desmond Doss teve para viver a fé dele. E não é um filme que omite a fé de nenhum momento, mostra vários momentos ele rezando, ele orando, fala o nome de Deus, fala que deixa bem claro que todas as convicções dele é por causa da fé dele, por causa do cristianismo. E é um ótimo filme, como a Rita estava falando, de ótima qualidade. Ele foi indicado para 6 Oscars, inclui de melhor diretor, para o Mel Gibson, melhor ator, com o Andrew Garfield. Melhor filme do ano. Melhor mixagem de som. Acho que é um filme que realmente toca lá no fundo de todo mundo. Não tem como você ver esse filme e não se sentir pelo menos arrepiado. Você sair desse filme com vontade de viver as virtudes e testemunhar, né, não de forma impositora, mas testemunhar de forma pacífica, de forma verdadeira aquilo que você acredita, né? E é aquele momento que você está se questionando, fala: poxa, é tão difícil, parece que todo mundo prega o contrário, parece que eu estou sozinho, nadando contra a corrente, né? Mas esse filme vem mostrar que vale a pena ir até o fim, porque tem os frutos, né? Ele mostra também, achei muito legal isso, o fato dele mostrar no final os frutos, não só das vidas que ele salvou, mas também da transformação que ele causou no coração dos outros, né? Inclusive no final tem testemunhos reais que foram filmados com as verdadeiras pessoas que inspiraram os personagens, dizendo isso, né? Como a fé dele era inspiradora. Em relação às cenas, as cenas de guerra são bem fortes. Eu acho que a classificação indicativa de 16 anos ela é justificável, porque realmente tem cenas bem fortes, bem assim, marcantes. De 0 a 5 aí eu daria para esse filme 4,5. Eu não dou 5, você daria quanto? Eu daria 5. Daria 5. Eu dou 4,5 porque eu acho que não
pela mensagem, porque a mensagem é perfeita, mas eu daria 4,5 porque algumas cenas no início eu achei que ficou um pouco monótono, achei que faltou um pouco do Mel Gibson trabalhar melhor a continuidade das cenas e das tomadas no início do filme, com a música, em alguns momentos achei que faltou um pouco de trilha sonora no início, mas em termos de mensagem é perfeita, super indico. É isso aí, tá bom, galera? Inscreva-se no canal, dê uma curtida no nosso vídeo e não perca essa super produção Até o Último Homem, que foi lançada no dia 26 de janeiro aqui no Brasil. É isso aí, até a próxima. Fica com Deus e até mais. Falou!